Bom, boa noite, pessoal. Então, vou começar aí compartilhando nossa tela, nossa disciplina de operações unitárias, já no currículo novo. Então, hoje, o que nós iremos fazer? Vamos aí revisar, dar o feedback da atividade da semana passada, tá? Que vocês realizaram uma avaliação, né? O fechamento do AP2. Então, essa sim, essa já foi liberada as notas e já está disponível para vocês. O que ainda não está disponível foi aquelas atividades, as demais atividades que o professor ainda não finalizou as correções, que precisa ser um a um, né, detalhe a detalhe, né, dando toda a atenção que vocês merecem aí dentro de cada uma das atividades que foram feitas. Feito isso, então a gente inicia dentro do nosso ciclo aí de revisões preparatórias aí para a avaliação semestral, que essa então vai ter peso 6, né? Lembrando que até o momento vocês somaram 4 pontos, tá? Então, teve o AP1, que nós fechamos com 1,5 ponto, o AP2 com 2,5 pontos, e agora a avaliação semestral, que fecha o restante para os 10 pontos. Então, totalizando aí, né, a avaliação do semestre. Lembrando que essa, por ser uma disciplina nova, a média dela é 7, ok? Muito bem, pessoal, muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Vamos dar uma passadinha rápida lá no nosso aula. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos ver aqui. Então, o que o professor colocou aqui? O fechamento aqui da avaliação, né? Esse aqui valeu 1,4, então todos vocês já receberam aí, já podem acessar, melhor dizendo, né? A correção da atividade. Lembrando que a nossa avaliação semestral, ela não vai fugir muito dessa dinâmica, né? Mas lembrando que é sempre um grande desafio, né? Porque, como eu estava dizendo, mudou. Então, teve muito material que a gente utilizava e que a gente acaba tendo que alterar, né, o material, porque a condição que vocês têm agora de realizar as atividades, ela tem que ser na nossa nova realidade. Então, isso demanda um pouquinho de tempo, então peço desculpas por não ter fechado, tá? Então, aqui a gente teve aí a menor nota, 0,8, tá? Tivemos uma média de 1,1, tá? Maior nota, 1,3. Ninguém conseguiu gabaritar aí a atividade, mas na grande maioria aí o pessoal já tem disponível suas notas. E o professor fica aí à inteira disposição de vocês, caso vocês tenham aí algum comentário, alguma dúvida, podem abrir o microfone aí, se alguém quiser falar alguma coisa. Tá, então, essa era a primeira, então, nosso primeiro objetivo nessa atividade, tá? Era fazermos essa revisão aí, do fechamento, que era 1,4 aqui, né? Deixa eu só corrigir aqui, fechamento do AP2. Vamos fazer assim, então, já que ninguém falou nada, eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar nas questões aqui, vou passar por elas, só para vocês terem aí, né, dar uma reforçada, eu acho que vale a pena a gente dar uma visualizada nelas. Então, a primeira questão, então, ela trazia uma tubulação que entra e alimenta dois dutos, né? Então, tem uma tubulação que alimentada de óleo, uma tubulação alimenta de óleo duas derivações, conforme mostra a figura. Então, aqui dá a vazão de entrada e as áreas das derivações iguais a 2,5 centímetros quadrados.
Então, quer saber a velocidade média de saída do óleo nas derivações em quilômetros por hora, né, será igual. Então, aqui tem bastante, foi proposital isso, tá? Vocês terem que trabalhar as unidades, tá? Vocês vão ver hoje que nós vamos estar trabalhando aí com as questões do ENAD, e o pessoal, eles trabalham muito com essa questão das conversões, né, de tu saber, claro, obviamente, se nós tivéssemos uma condição de prova formal, realizando na sala de aula, o professor talvez disponibilizasse para vocês mais algumas informações a nível de transformações, né? Mas é muito importante que vocês, sim, né, tenham aí condições de realizar essas questões com as devidas transformações. Então, aqui, essa vazão de 10, então, ela vai ser dividida, né? As derivações são 2,5 centímetros, então nós temos vazão Q, e nós temos área, né? Então, tendo vazão, tendo área, dividindo vazão pela área, nós vamos ter, então, a velocidade. Só que lembrando o seguinte, como a nossa vazão vai dividir, então, o nosso resultado vai ser, digamos, 5 metros cúbicos por hora dividido pela área. Essa vai nos dar a vazão de uma das saídas, que no caso vão ser iguais para ambas. Tá? A resposta seria 20,2. Muito bom. Bom, já essa daqui, né, ela pedia que você, então, fizesse uma avaliação do perfil, né, a altura manométrica, ou seja, pressão, pressão de trabalho e vazão, em função da vazão, e definindo aí, né, diferentes tipos de equipamentos que fornecem energia para fluidos do tipo gás, né? Então, o que acontece? Aqui a gente percebe o seguinte, ó, nós temos aí, né, o compressor alternativo, nós temos aí o compressor centrífugo, deixa eu aumentar um pouquinho, que eu acho que está um pouquinho prejudicado aqui, né? Muito bem? Então, nós temos aí o compressor centrífugo, compressor de parafuso, compressor de paleta, compressor ou soprador de líquidos, compressor axial, ventilador centrífugo, ventilador axial. Ele diz, quais os tipos de equipamentos mais indicados para pressões maiores que 105 kPa e vazão de ar na ordem de 5 metros cúbicos hora? Então, a vazão é essa aqui. 5 metros cúbicos hora seria mais ou menos aqui, né? Metade dessa aqui. Então, um equipamento para uma pressão de 105 kPa, né? Uma variação de pressão de 105. Então, 100 aqui, 105 mais ou menos aqui assim, ó. Então, quem é que a gente estaria? Estaria bem aqui, ó. Que no caso envolve todo esse tipo de equipamento aqui, né? Então, o equipamento mais indicado aí, né? Compressor alternativo, tá? Então, uma simples aí visualização. Mesma coisa aqui, só mudou as condições. Quais os tipos de equipamentos mais indicados para maior vazão de ar? Então, maior vazão de ar. Então, aqui a gente tem... Não limitou, só está falando em vazão, não falou em pressão, né? Então, nós temos aqui os compressores, ventiladores axiais, né? Eles seriam os que teriam as maior vazão, né? Aqui, né? Certo? Muito bem. Ventilador axial não é... Eu também. Eu fiquei em dúvida nessa. Isso aí, não, perfeito. Os dois estão dividindo aqui, né? Sim, mas o senhor marcou como resposta o compressor. Quem marcou ventilador também acertou? Essa é a minha dúvida. Eu acho que assim, ó, ela pode ser anulada essa questão, tá? Porque ela diz primeiro aqui, ó, observe a figura abaixo onde estão expressas as faixas de operação de compressores.
quais os tipos, eu ainda boto no plural, né, de equipamentos mais indicados para maior vazão de ar. Então, assim, como eu coloquei essa alternativa, se em tese marcasse essa, também estaria certo, né? Porque ele não te dá uma definição de quem é quem, né? Porque o ventilador centrífugo é essa. Pois não. Mas velocidade, quem dá entre um compressor e um ventilador axial, o ventilador dá mais velocidade para o fluido, né? A vazão aqui a gente está querendo, né? Pois é. Eu acho que assim, na realidade aqui, porque o princípio da correção era para nós fazermos uma simples avaliação do gráfico, né? E realmente aqui a gente teria maiores pressões para os compressores, certo? E menores pressões para os ventiladores. Mas quando a gente chega aqui digamos, na condição máxima de vazão, tá? A gente teria o quê? Se tu olhar, tu estaria na faixa dos ventiladores, né? Que ventiladores, eles trabalham com pressões baixas, né? Então, tu teria maior vazão com um ventilador. Se fosse para definir entre um e outro, para essa condição máxima aqui, entendeu? Para essa condição máxima expressa no gráfico, eu acho que até o ventilador estaria mais correto. Mas essa questão tem que ser anulada, tá? Ela, na verdade, teve duas alternativas que estariam em tese corretas, tá? Ok, então isso aqui provavelmente quando agora a gente já for fechar, eu já finalizo aqui, tá? Vamos lá, para a próxima, né? Então, no sistema de recálculo da figura abaixo, a perda de carga na sucção é 1,5 metros de coluna d'água e a perda de carga no recálculo é de 15,5. Então, a gente tem a sucção 1,5, né, de perda de carga, tudo em metros. Hoje vocês vão ver que a gente vai fazer uns exercícios sobre bombas, que nós vamos trabalhar com pressão. Nós vamos trabalhar com perda de carga, só que essa perda de carga não vai ser medida em metros, como está aqui. A gente sabe que tem as correlações de metro com pressão, e é isso que a gente vai fazer, tá? Então, aqui, ó, a sucção 1,5, né, e a perda de carga 15,5. Porém, o que acontece? Tu tem aqui uma altura, um Z, né, de 35, e uma altura, um Z aqui, entre a sucção e a bomba de 4. Então, quer saber a perda de carga, pede-se altura manométrica de recalque. Então, a condição de recalque, os 35, né? Os 35... Menos 15,3. E isso, daí a gente pega aqui. Aqui é a condição só a altura manométrica de recalque. Então, vamos pegar a altura dos 35 menos a perda de carga, né? Do recalque, que vai ser os 19,3, os restantes 19,7. Bom, a outra, ela diz o seguinte: no sistema de recálculo da figura abaixo, a perda de carga na sua mesma dinâmica, tá? O mesmo exercício. É 1,5 aqui e 15,3 aqui, tá? Pede-se altura manométrica de sucção. Então, nós temos aqui 1,5, certo? 1,5 aqui e 4. Né? Então, a mesma dinâmica. No caso aqui vai ser os 4 menos 1,5 de sucção, nos dando aí os 2,5, né, de altura manométrica de sucção. Bom, agora a altura manométrica total vai ser, então, né, nós pegarmos a diferença do recalque e da sucção.
que vai ser, então, os 19,7, né, que é os 35 menos os 15,3, os 4 menos 1,5, soma os dois, então nos dá os 22,2, que vai ser a altura manométrica. Então, em tese, tá, daqui até aqui, tu teria, ó, quase 40 metros, 39 metros, tá? Mas tirando aí a questão das perdas de carga, tá, então a gente vai ter aí um total de 22,2, certo? Muito bem. A próxima questão aqui. Então, foram utilizados para um experimento de separação sólidos líquidos de 2 hidrociclones, que tem a mesma dimensão geométrica e foram acoplados ao outro, conforme apresentado o esquema abaixo. Mesma dinâmica que ela entra aqui, uma parte do material, então, underflow, outra parte, né, overflow, e assim vai. O primeiro com uma pressão maior do que o do segundo, né, então tem uma perda de carga. Algumas características do experimento estão descritas a seguir. A descarga, corrente de underflow dos ciclones foram feitas à pressão atmosférica. Lembrando que aqui tu tem uma pressão, então, positiva, né, 300 kPa, lembrando que a pressão atmosférica é 101, né, kPa. A perda de carga causada pela conexão entre os hidrociclones foi desprezada. 2 manômetros de Bourdon, acho que aqui era B, tá? Ficou errado aqui, foram instaladas nos dutos de alimentação dos hidrociclones. Os diâmetros de corte para os hidrociclones A e B foram, respectivamente, 10 micrômetros e 20, né? Então, lembrando que quer dizer o quê? Que 10, primeiro vai estar retendo, então, partículas maiores do que 10, e o segundo vai estar retendo partículas maiores do que 20, né? As razões de líquido, definidas como a razão entre a vazão do líquido na corrente underflow e sua respectiva alimentação para ambos os hidrociclones, foi de 40%. A montagem foi testada com suspensão aquosa diluída a uma vazão de 0,5 litros por segundo. Bom, agora, com base na situação, avalie as afirmações a seguir. Então, deixa eu ficou um pequeno. A corrente de underflow do ciclone B descarregou menos de 50% das partículas de 10 micrômetros oriundas do hidrociclone A. Então, a corrente do underflow do ciclone B, ó, o B, menos de 50% das partículas de 10 micrômetros. Sim, por quê? Porque prioritariamente aqui tu vai reter as maiores que 10 micrômetros. E aqui, prioritariamente, tu vai reter, então, as maiores que 20 micrômetros. Então, com certeza, né, menos de 50% vai ser retido ali. A vazão volumétrica do underflow, desculpa, a vazão volumétrica do overflow do hidrociclone B foi equivalente a 36% da vazão volumétrica alimentada no hidrociclone A. Então, aqui a gente teria que fazer os cálculos, né? Então, aqui, 40%, então, ó, as razões de líquido definido como vazão, como a razão entre a vazão do líquido na corrente underflow e sua respectiva alimentação. Então, o que sai aqui embaixo é 40%. Então, sai 0,2 aqui, sobe 0,3. Tá? A vazão volumétrica do overflow do ciclone B foi equivalente a 36% da vazão volumétrica alimentada no A.
Bom, então a mesma coisa aqui, de 0,2, de 0,3 que sobe aqui, 0,3 para cá vai cair 0,12, que é 40%. A vazão volumétrica do overflow, então, de B, então, overflow menos 0,3 vai sair 0,18. 0,18 de 0,5 é isso aí, 0,18 de 0,5 vai ser os 36% da vazão volumétrica, certo? Compreenderam aqui, pessoal? Então, ó, deixa eu tentar escrever aqui com uma ferramenta. Deixa eu... Então, vamos ver aqui, ó. Aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, 0,5, que é a alimentação, né? Vezes 0,4, isso aqui. Por que 0,4? Tá? Aqui, no caso, é os 40%, tá? Dividido por 100, certo? Por isso que dá 0,4. Então, 0,5 vezes 0,4 vai te dar, então, 0,02 é o que vai para o underflow, certo? É o que vai para o underflow. Muito bem. Agora, o que acontece? Então, o que sai no overflow é 0,3, certo? Então, 0,5 menos 0,2 vai te dar o 0,03, que é o overflow. Bom, desse overflow, então, o que acontece? Mesma dinâmica, né? Porque é o que está escrito aqui, ó. As razões dos líquidos definidas como a vazão, como a razão entre a vazão líquida na corrente de underflow e sua respectiva alimentação, para ambos os hidrociclones foram de 40%. Então, isso quer dizer o quê? Que aqui entrou 0,5, 0,2, subiu 0,3. Então, desse 0,3, 40% desce e o que vai para o overflow vai ser os 60%. Então, a mesma dinâmica. Então, tu vai pegar, só que agora entra 0,3 vezes 40% dividido por 100. Isso aqui, então, vai dar 0,12, que é o que? O underflow, certo? Isso quer dizer o quê? Que os 0,3 menos 0,12 vai me dar 0,18, que vai ser o overflow. Aí, o exercício questiona o seguinte: a vazão volumétrica do overflow do ciclone B foi equivalente a 36% da vazão volumétrica alimentada no ciclone. Então, tu vai pegar o quê? Tu vai pegar, então, os 0,18 e vai dividir por 0,5 vezes 100, para a gente ter o percentual, né? Isso aqui, então, dá 36%. Tá? Então, tá certo. A potência consumida pelos hidrociclones durante separação foi de... Isso aqui foi... como a gente não tem dados suficientes aqui para a gente poder definir potência, né? Então, resta-nos a opção 1 e 2. Bom, esse exercício aqui era com relação, então,
aos tipos de ciclone, né? Deseja-se avaliar o desempenho de 2 ciclones em paralelo, ambos do tipo LAP de diâmetro igual a 7 centímetros, para operar com vazão total de 50 metros cúbicos hora com ar, né? E daí foi dado o Rho do ar e a viscosidade cinemática do ar. Carregados com partícula de massa específica igual a 0,54 gramas por centímetro cúbico, vazão máxima igual a 900 gramas por segundo. Obtenha o valor da eficiência global de coleta, considerando a correlação de comas para a influência da concentração da concentração de particulados na pericardo do ciclone. Segundo, sabendo que a distribuição granulométrica do particulado que alimenta o sistema segue o modelo de RRB, né, segundo esta informação aqui. Bom, então, o que nós tínhamos que fazer aqui? Teria que fazer, obviamente, a linha de cálculo. Esse aí eu não tem de cabeça, não. Esse aí a gente teria que dar uma consultada aqui no material, então. Então, os exercícios de ciclone. Aqui. Deixa eu ver se eu disponibilizei para vocês o gabarito lá. Disponibilizei? Sim ou não? Alguém pode me ajudar aí? Responder? Disponibilizei esse gabarito para vocês? Tem Dá uma olhada aqui. Isso, dá uma olhadinha para nós aí. Então, aqui nós tínhamos que definir configuração LAPLE, né? Então, ó, o diâmetro, né? 0,7, isso aqui foi um dado entregue aqui pelo exercício. Ó, o diâmetro. Oi? Não tem o gabarito, e eu até queria ver contigo, eu te mandei ele no chat. Tu comentou que corrigiu essa P2, mas a nota ela só vai ser liberada amanhã. Tu não tem como mudar a data para liberar hoje, para a gente já olhar? A gente está sem a nota. Amanhã ela já vai aparecer para ti, daí já corrigida, daí certinho. Sim, mas hoje não tem como botar para hoje, se já está corrigido? É que não tem, depois que a gente lança lá, até tem, mas é mais tranquilo. Não, tá bom. Só não sabia se tu tinha te confundido na data ou se era isso aí mesmo. Só para a gente já ver e poder, mas tudo bem. Tá, ok. Então, aqui, esses 7 centímetros, então, é o diâmetro, tá? O diâmetro do cilindro em si. Então, aqui, isso eu vou disponibilizar, tá? Vou anotar aqui. Gabarito. Então, aqui, ok, os 7 centímetros, né? A vazão de ar, isso aqui é outra informação que é dada, a vazão, ó, de 50 metros cúbicos hora, dá aqui o Rho do ar e a viscosidade cinemática. Então, vamos lá. Então, te dá o Rho do ar, a viscosidade cinemática, a vazão, daí aqui já questão das unidades, né? Já está em centímetro, centímetro, grama por centímetro cúbico, centímetro quadrado por segundo. As partículas, né? Vamos ver se tinha informações sobre as partículas. Então, ó, massa específica de 0,54 e vazão máxima de 900 gramas por segundo. Ó, avaliar o desempenho de 2 ciclones em paralelo. Isso aqui quer dizer o quê? Que então essa vazão máxima aqui vai se dividir, tá? Então isso é importante vocês avaliarem. Então, a vazão máxima
900. Então, a eficiência do soprador, 50%, que foi outra informação entregue aqui, né? Ó. Periodicar sabendo que a distribuição de partículas... Certo? Ok. Então, agora nós vamos passar para definição da vazão, né? Então, a vazão em paralelo, então isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter a metade da vazão entrando no ciclone, né? Bom, para nós entendermos a condição de operação de ciclone tipo Laple, nós temos que usar esse K, pessoal, é o K tabelado, tá? Isso aqui é aquela informação que tem, que caracteriza o valor do K conforme o tipo de ciclone, e para ele atender essa velocidade, então ela tem que ficar entre 5 e 20, né? Então, a velocidade, a área, como é que a gente vai? A sobre D, então a gente tem o diâmetro, a gente acha o valor de A gente acha o valor de B. Então, a nossa velocidade, tá, obtida a partir, né, dessa definição aqui, nos dá uma velocidade em metros por segundo, que é o objetivo dado aqui, ó, né, em metros por segundo, certo? Ou seja, deu 11, então ficou entre 5 e 20. Então, aqui é só pegar a velocidade e a vazão, só que tem que passar para 25 metros cúbicos, tem que passar para segundos, daí, né? Dividido pela área, a área a gente tem, no caso, né, a área vai ser A vezes B, né? Então, como é que a gente acha a área? A gente tem o diâmetro, aí a gente acha o valor de A, e a gente acha o valor de B aqui, ó. Então, isso aqui é simplesmente tu fazer os 25, vai dar 25 dividido por 3.600, então vai dar 6,90. Eu não sei se vocês estão enxergando aí, né, pessoal? Estou tentando otimizar da melhor forma para vocês aí. Então, vamos ver aqui. Então, o que tu vai fazer aqui para te achar, então, se atende à condição? Tu vai pegar ali o Q, né? O Q que está em 25 metros cúbicos por hora, vezes 1 hora, que são 3.600 segundos, vai me dar... Isso aqui vai me dar 6,94 vezes 10 a menos 3 metros por segundo, certo? Então, isso aqui é a nossa vazão, certo? Bom, para nós acharmos o A, que é a área, nós vamos ter que aqui, ó, o diâmetro tem, aqui já está dando em centímetro. Então, se aqui é 7 e a resultante tem que dar 0,5, isso aqui tudo é valor tabelado, ó. Esses que estão em amarelo, ó, tabelado, ó, certo? Então, 0,5, o A vai dar 3,5. O Bzinho minúsculo, se aqui é tabelado 25, aqui o D é 7, então vai dar 1,75. Então, tu vai fazer, o A vai ser 3,5, vezes
3,5 centímetros, né? Vezes 1 metro dividido por 100 centímetros, vezes 1,75 Perfeito. Então, aqui nós vamos ter 3,5 6,125 vezes 10 na menos 4. Bueno, então agora a velocidade vai ser Q dividido pelo ar. (11,33 metros). Então é isso aí. O professor, foi o que eu disse para vocês na aula passada, né? Eu gosto muito do Excel, porque o Excel já te dá o valor certinho, e como eu sempre procuro colocar a memória de cálculo aqui, é só vocês seguirem, né? Então, a velocidade do ciclone 1 vai ser igual à velocidade do ciclone 2, né? Porque são paralelos, certo? Então, divide igual. Bom, agora então quer dizer que atende lá. Bom, atende lá, então vamos lá, para a equação da eficiência global, que é 1 sobre RL, né, mais RL. Então, para a gente achar essa eficiência global, nós precisamos aplicar essa equação aqui, ó, que é essa equação que está definida aqui. Então, a gente tem todas as informações, ó. Então, o I vai significar para nós a eficiência global. Como é que a gente acha o I? Então, é uma fórmula fechadinha, 1,11 vezes N, dividido por 0,118 mais N, tá? Dividido por 1,81 menos 0 vezes N, mais D diâmetro de linha, de duas linhas, de linha, de duas linhas. De onde é que saem essas informações? Tá? Essas informações, elas vão sair da própria equação que nós temos aqui, onde esse valor aqui vai ser o N e o DI vai ser o diâmetro de corte. O diâmetro de corte é o D, duas linhas, que a gente obtém através do valor de K vezes o diâmetro, viscosidade cinemática vezes o diâmetro, vazão vezes ρ da partícula, dividido pelo ρ do ar menos 1, tudo isso raiz vezes beta CV. Como é que tu obtém o beta CV? Então, o beta CV tu obtém por 1 sobre 4,8 vezes 1 sobre CV, elevado na 2 menos 3,8 vezes 1 CV. Como é que se obtém CV? Que é a vazão da partícula dividido pela vazão da partícula mais vazão do fluido, tá? Então, para achar essa eficiência global, primeiro nós vamos ter que achar o valor de D', que é o diâmetro definido na equação que é o modelado, né? Essa equação, na realidade, ela é modelada, certo? Ela segundo o modelo RRB, que isso aqui é a distribuição granulométrica, então, esse 70 vai ser o D' e esse aqui vai ser o equivalente ao valor N. Né? Muito bem. Que é o exponencial para nós definirmos. Lembra que isso aí a gente fez lá no início, né? Foi os primeiros exercícios que a gente trabalhou lá quando a gente trabalhou com modelagem. Então, a gente tinha como, através de alguns dados, obter a distribuição granulométrica da
da mistura das partículas, a partir dessa equação. Então, com base nisso, o que a gente fez? Então, aplicamos. Tem alguém querendo entrar aqui? Boa noite, seu Felipe. Então, nós achamos aqui a vazão máxima das partículas, né, que é por ciclone, isso é interessante. Então, aqui estava em gramas por segundo. Se a gente divide pelo ρ da partícula, a gente vai ter a vazão, então, em centímetros cúbicos por segundo, que a gente vai ter que ter a mesma unidade aqui. O CV, né, que é a gente vai calcular a partir dessas informações. Então, olha aqui, ó, a gente tem esse valor da vazão das partículas. Aqui nós temos a vazão que vai para um dos ciclones. Então, é só aplicar aqui, vazão da partícula, 833 dividido por 833 mais esse valor aqui de 6.944. É para dar esse valor de CV aqui, 0,10. O beta-CV, como é que nós obtivemos? A partir daqui, então, tu tem o CV, só substitui aqui na equação, vai ter o valor de beta-CV. E o diâmetro de corte, em micrômetros, vai ser 6,19 micrômetros. Bom, então, tendo, né, o D', o N e o diâmetro de corte, porque, na realidade, todos esses cálculos que nós fizemos foi para identificar qual é o diâmetro de corte, ou seja, qual é o diâmetro onde ocorre o corte entre as partículas que vão cair no underflow do ciclone. Então, o diâmetro de corte quer dizer que aquele diâmetro, acima daquele valor, ou seja, partículas maiores que 6,19, vão ficar, então, retidas dentro desse ciclone. Então, com base nisso, a gente calcula a eficiência. Viram que no primeiro exercício, aquele lá, ele estava dando uma eficiência de underflow de 40%. Esse aqui está dando uma eficiência de 92%. Então, praticamente todas as partículas estão ficando retidas dentro do ciclone. Então, basicamente, é isso que quer indicar, né, essa resolução. Ok? Bom, o próximo exercício, ele segue, né, ele já é de completar, né? Então, o aumento da mássica de partículas do ciclone reduz a eficiência da remoção das partículas de uma mistura com o ar. Então, o aumento da vazão mássica das partículas do ciclone reduz a eficiência da remoção das partículas de uma mistura com ar. Então, quanto maior for essa vazão, porque isso aqui vai nos dar essa relação aqui, ó. Então, quanto maior a vazão, então, menor será, né, a retenção dentro do ciclone. Então, esse é o aumento da vazão mássica de partículas do ciclone, então, reduz a eficiência da remoção das partículas. Próximo. Então, ciclones e hidrociclones são equipamentos normalmente destinados a separação de partículas presentes em uma corrente. Primeiro, nós estamos falando de ciclone, uma corrente gasosa, no caso de ciclones, ou contidos em uma corrente líquida, no caso de hidrociclones. O diâmetro de corte é o diâmetro crítico de uma partícula a ser separada por um ciclone, onde partículas com diâmetro superior são coletadas no diâmetro superior, são coletadas no underflow, enquanto as partículas de diâmetro inferior são arrastadas para o overflow. Bom, esse aqui também, né, era outro exercício que tinha que aplicar
a base de cálculo que nós fizemos daí na última aula, que o professor modelou com vocês, foi na aula 18. Então, no estudo de sedimentação embatelada, lança-se mão de teste de proveta, o qual é finalizado quando se verificam basicamente duas regiões de concentração de partículas. Então, aqui foi bem legal, isso aqui era a proposta de nós fazermos esse semestre, mas infelizmente não deu. Então, da mesma forma que tu está enxergando aqui na proveta, os alunos em sala de aula fizeram a parte de baixo. Então, a gente conseguiu, pode ver, direitinho, a água clarificada e a nuvem de partículas. Então, a gente fez uma sucção ao mesmo tempo da parte de baixo e da parte intermediária. Então, foi feito uma coleta na interface e no fundo, no Z0 e no ZH. Bom, a região de líquido clarificado isenta de sólidos e a região de comparação lama ou lodo ou sedimento, no qual existem pequenas variações de concentração de partículas ao longo da altura do sedimento e a velocidade dessa fase é praticamente nula. Assim, procurou-se estudar a fluidodinâmica na região de compactação, ao final de um teste de sedimentação em proveta. Para tanto, fez-se um ensaio utilizando a água, né? Daí aqui é o rho da água, argila, está aqui o rho da argila, sabendo-se que a concentração de partículas, a interface entre as duas regiões é 1,06, interface, né, entre as duas regiões, ou seja, o valor obtido nessa interface aqui, então, foi 1,06, e tal concentração na base da proveta, ou seja, no fundo, 1,09. Determine o valor da altura da região de compactação ou da lama formada. Para tanto, considere as seguintes hipóteses. Líquido estagnado da região considerada, região permanente, efeitos de aceleração são desprezíveis, quando comparados ao efeito do tensor de tensão na fase das particuladas, escoamento unidirecional na direção Z, então a gente não está considerando que as partículas estão indo para outros lados, e a pressão na fase particulada pode ser aproximada por uma equação, né, definida onde o valor de K1 e o de K2 estão dados aqui, em Dina por centímetro quadrado. Compare o resultado obtido com o encontrado por Nunes, né? Então, o resultado encontrado por Nunes foi esse. E a gente quer saber o quê? O cálculo do erro, que tu vai pegar o valor prático, que vai ser o obtido, esse aqui, e o teórico, que vai ser esse que a gente vai calcular aqui. Ah, não, desculpa, aqui, ó, sendo esse considerado teórico, isso aqui, ó, esse que foi o teórico, e o prático vai ser o que a gente vai obter a partir do experimento ali. Muito bem. Então, o que tu teria que fazer aqui? Aplicar a resolução aqui. Ó, muito bem. Então, esse exercício aqui, eu acho que eu não botei aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui, pessoal. Então, esse aqui foi o exercício da última aula, né? Que era uma reprodução aqui do feedback da aula 18.
Deixa eu ver aqui. Muito bem, então vamos só checar aqui as informações para ver se está tudo certinho. Então, muito bem. Então, vamos lá. O Z0, ZH, gravidade. O Rho da água, aqui está diferente. Então, vamos lá. O Rho da água aqui. Vou rodar 10556. Espera que eu errei. Qualidade. Meia. O Rho da partícula 1,228. O K1 e o K2 não mudaram mesmo os valores. O H teórico aqui mudou. Sendo esse considerado teórico. Tá? Então, na realidade, como é que eu botei aqui? Eu botei teórico, prático. Bom, deixa eu colocar aqui, porque aqui eu usei outra nomenclatura, tá? Mas, em tese, o prático é o valor que tu tem na prática, né? E o teórico é o que tu vai obter a partir da aplicação teórica dos dados. Dos dados sem a realização da prática, né? Então, aqui, o Rho da partícula no ponto zero, 1,06, e na parte mais de baixo, 1,0913. Então, o que aconteceu aqui? Ele é muito sacana, porque já fez todo o cálculo aqui para mim, né? Essa é a vantagem. Né? Então, ó, o Rho da partícula exponencial de beta H, certo? O H, como é que tu obtém? Dessa forma, e o beta dessa forma. Então, começamos pelo beta. Então, quais são os valores do beta? Primeira coisa, a questão das unidades, né? Centímetros, gramas, segundos, tudo certinho. Então, vai ser, 1 dividido por K2, vezes 1 menos Rho da água, dividido por Rho da partícula, vezes a gravidade. Beleza. Agora, deixa eu ver se alguém... Grande Guilherme, te botaram a fazer a janta hoje, tchê? Por isso tu chegou tão tarde? Muito bem, seu Guilherme, vamos lá. Deixa eu me perder aqui. Bom, então o que aconteceu? Bom, o beta, então, tá ali, calculado, né? Bom, para achar a altura, então, é só aplicar aqui, a gente vai precisar do Rho médio, né? Rho médio da partícula, Rho médio da partícula zero. Então, aqui, ó, zero, Rho médio da partícula,
Então, vai ser aqui, direitinho, 1 sobre beta, logaritmo natural, de ρ médio da partícula sobre ou seja, o ρ da partícula dentro do fluido, né? Então, 12,8. Então, esse aqui, para mim, vai ser, então, o valor teórico dividido pelo prático. Tá, vamos ver agora conforme aquela fórmula lá que eu passei no exercício, né? Então, no exercício aqui, muita informação, muitas telas abertas aqui, deixa o cara louco. Então, esse aqui, segundo o exercício passado aqui, ó, ele disse, ó, sendo esse considerado teórico. Vamos botar aqui, ó. Teórico. Nunes. Gente, não causar confusão, né? Muito bem. Então, o erro, como ele pediu aqui, então esse aqui, obviamente, então vai ser o teórico, que vai ser, então, prático. Então, quem vai ser aqui? Vamos botar a fórmula ali. Aqui vamos simplesmente... Vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, mas vamos lá. Então vai ser... Então, aqui, ó, quando o sinal é negativo, o que ele está te indicando aqui? Que o valor é inferior. Ou seja, ele está te dando o teórico aqui, né, no caso, mas que eu estou chamando de prático, para entender por que eu fiz dessa forma, mas tudo bem, foi assim que eu coloquei o exercício. Então, dentro do exercício como foi apresentado, a gente vai ter, quando o valor der negativo, quando calculado dessa forma aqui, tá? A gente vai ter, então, um valor inferior. Então, esse valor obtido aqui através dos cálculos foi inferior ao valor dado, né? E se fosse positivo, daí esse valor seria maior que 13,7. Então, foi nesse sentido aqui que vocês tinham que achar a resposta, 12,8, sendo 6,53%, então, inferior. Tá. Bom, essa daqui, então, era para fazer o quê, ó? Essa daqui, deixa eu só salvar aqui. Já. Então, essa aqui, uma amostra necessitou ter sua massa específica determinada, porém, para realizar a análise, se deparou com a seguinte: o balão volumétrico 50, no qual o peso do balão foi de 700, o balão mais água pesou... Então, peso do balão, 70. Menos peso do balão com a água, vai ter, então, o peso da água. Usou o piquenômetro, 50 ml, no qual o peso do piquenômetro foi 59, e o piquenômetro mais a água pesou 110. O ambiente do laboratório no dia estava com temperatura de 25, onde a literatura apontou uma densidade de 0,997 para A. Sobre a análise desses dados e instrumentos, então, sob a análise desses dados, os instrumentos balométrico ou piquenômetro foram avaliados pelo analista, sendo gerados os seguintes afirmativos. O balão balométrico apresentou um erro de 5,24,
inferior. Com o piquenômetro, a massa específica da água foi de 1,2. O instrumento que apresentar menor erro foi o piquenômetro, né? Então, tu tinha que encontrar aqui essas alternativas. Então, o professor aqui já colocou tudo certinho, calculadinho aqui para vocês, ó. Então, balão volumétrico, né? Tu vai pegar a massa, aquela total, balão mais água, menos massa do balão volumétrico. Dividido por 50, então a gente vai ter a densidade teórica da água. Por quê? Porque o volume a gente conhece, a massa a gente obteve. Então, o que acontece? As diferenças entre a massa teórica aqui, ó, a densidade teórica da água no dia, ó, lembra, a literatura apontou esse valor. E o que nós encontramos vai me dar um erro, então, de 5,24% inferior. Tá? No caso do piquenômetro, mesma dinâmica, 110 menos 59, dividido por 50, é um piquenômetro de 50, vai dar 1,02. Então, pegando piquenômetro, veja, aqui eu já fiz uma outra forma de cálculo, tá? De erro, mas vocês vão ver que dá na mesma. Tu fazer a diferença de um pelo outro dividido pela massa de um, tá? No caso aqui, a massa que a gente vai tomar como padrão teórico vai ser a massa específica da água, né? Da literatura. Essa vai ser o nosso padrão teórico. Então, se tu fizer a diferença de um pelo outro, que nem aqui nesse primeiro caso aqui, ó, fizer 0,9448 menos 0,997. Tá? Agora, divide isso aqui por 0,997 vezes 100, deu menos 5,24. Né? Agora, se tu fizer esse dividido por esse menos esse dividido por esse, também vai dar o mesmo resultado. Ou seja, tudo isso são formas de tu identificar, então, o erro. É sempre a relação de um pelo outro. Então, aqui o professor mostra mais uma forma que vocês podem estar utilizando. No caso do piquenômetro, então, ó, deu um valor negativo, né? Então, isso quer dizer o quê? Aqui, inverteu o valor, né? Por quê? Porque o valor dele está maior, então é uma questão de tu também usar o bom senso. É isso que eu digo muito nas empresas que eu presto serviço, os caras pegam e geram os resultados, mas não fazem uma análise crítica sobre o resultado. Não, mas aqui o valor da negativa é inferior. Não, da forma como foi calculado aqui, esse sinal negativo não está indicando que foi inferior. É porque a maneira como tu calculou, porque tá nítido aqui, ó, o valor obtido da massa específica da água no piquenômetro está sendo superior ao obtido para a água, da massa específica da água na literatura. Então, um pelo outro, vezes 100, esse valor, então, aqui vai ser superior, tá? No caso, se a gente for fazer uma análise meramente levando em consideração o erro, ou seja, o quão próximo o valor prático está do valor teórico, nós temos o piquenômetro mais próximo mais próximo do alvo, né? Então, como a gente tem o piquenômetro mais próximo do alvo, ele é o que vai nos dar o menor erro. Então, vamos ver lá como é que ficou. Então, o instrumento que apresentou menor erro foi o piquenômetro. O piquenômetro, a massa específica da água foi 1,02. Que eu acho que foi isso aí mesmo. 1,02 e 5,24 inferior. Foi o balão volumétrico apresentou um erro 5 inferior. Isso aí, fechou. Então, todas estão corretas. E a última, que era com... Professor, não tem que considerar ali o rho da água no dia?
Sim, o Rho tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá, mas daí eu acho que a questão da alternativa 1 acho que não fechava, se não me engano, acho que tava 5,16, eu acho. Ou era a 2 que dava 1,016, um negócio assim. Pois é, a gente fez o cálculo agora aqui. Não, eu fiz a recém, faz aí o cálculo aí para te ver. Faz aqui. Tu pode fazer dessa forma ou tu pode fazer um menos o outro, tá? Ó, 0,9448 menos 0,997. É Michael, né, Michael? Isso. Dividido por 0,997 vezes 100 vai dar 5,24. Agora, se tu fizer, que nem tá ali, ó, 1 menos 0,9448 dividido por 0,997 vezes 100 também dá a mesma coisa, 0,20. Não sei, Michael. Tá, beleza. Tá? Eu acho que é esses valores aqui, ó. 117,24, não é isso aí? Não, beleza, posso ter me confundido no dia, sem problema. Tá. Tá aqui, ó, 117,24. Uma coisinha boba, né? Para mim, a alternativa dá certo. Se eu abreviar a resposta ali, a primeira. Voltando à questão anterior, isso? Isso aí. Não, essa aí não, na do piquenômetro. Que ele tá falando da primeira ali que não ia dar certo. Para mim deu só com mais números quebrados, mas deu isso dali se abreviar. Isso aí. Foi a mesma coisa. Deu 5,23, 57,07, 12, um monte de coisinha. Bom, obrigado, velho. Esse último aqui, então, é para a gente fazer a separação das partículas, né? Levando em consideração, então, a velocidade terminal, né? Então, nós temos, considerando uma mistura hipotética contendo a partícula DFG, que deve ser separada por um sistema de elutriação com fluido, água 30, o Rho e a viscosidade cinemática e a vazão de 2. Considerando a mistura das partículas com diâmetro, com diferentes diâmetros 0,5 a 5, né? Lembrando que a gente sempre toma como base o diâmetro maior para os cálculos, né? Por quê? Porque o nosso objetivo aqui é separar as partículas. Então, primeiro a gente vai reter aquela com densidade maior, né? A gente vai reter primeiro aquela com densidade maior e, obviamente, se a gente retiver, né, essa com densidade maior, a gente vai querer levar as demais. E para nós levarmos as demais, eu não posso considerar o diâmetro menor, porque senão as que tiver diâmetro maior vão ficar. Então, eu pego a de diâmetro maior, porque se eu levo a de diâmetro maior, eu vou levar as de diâmetro menor, né? Então, proponha o diâmetro da segunda coluna. Então, quer dizer que vai ter duas. Então, na primeira coluna, vamos fazer, na primeira coluna, quem vai ficar retido? O que tiver massa específica 6. Então, eu vou fazer toda a base de cálculo da primeira coluna, levando em consideração a massa específica 4,7. Já para retenção na segunda coluna, eu vou ficar com 4,7 retido, e eu vou usar a massa específica do 2,2 para determinar, então, a velocidade terminal. Então, esse exercício aqui é o que a gente fecha, esse a gente fez bastante, né? Então, aqui, mesma dinâmica, pegamos os dados, as viscosidades, a gravidade, o Rho, diâmetro da partícula, a gente considera de maior diâmetro, a vazão, né, fazendo o cálculo. Então, a primeira, né, então, para a primeira retenção, então, a gente usou 4,7, para a segunda retenção, a gente usa 2,2. Então, a resultante vai nos dar 4,11 centímetros.
que o exercício ali, ele pedia em milímetros, né? Então vai dar essa daqui. Aí tinha um pega-ratãozinho só, né? Então tá. Tem mais uma ainda. Identifique o valor da velocidade terminal de uma partícula em esfericidade 0,85 de cobre eletrolítico que apresenta uma massa específica e diâmetro igual que cai na água. Então, mesma coisa, questão de velocidade terminal. Então, o professor vai disponibilizar ali para vocês o gabarito, depois vocês podem dar mais uma estudadinha, mas partimos para a mesma dinâmica, né? Determinamos, então, 27, a velocidade terminal, centímetros por segundo, então ali só teve uma questão de transformar as unidades. Aqui eu botei para quilômetros por hora, que sacanagem, né? Então era só fazer as transformações, né, pessoal? Muito bem, então, disso daqui eu já anotei, tá? Eu preciso, então, anular a questão 3, eu anulo ela hoje ainda, tá? E daí amanhã vocês já vão ter as notinhas aí, tudo certinho, tá? Quando eu anulo a questão, ela deixa de existir, então a nota é considerada sobre as demais. Muito bem. Bom, então, agora, a continuidade aí, tá? Exercício de revisão. Só que agora é exercício Petrobras, para que a gente, então, entenda, porque nem sempre, da maneira quadradinha que o professor apresenta para vocês, os exercícios eles se apresentam. Então, É só para mim que tá travando, eu não consegui ouvir quase nada do que tu falou. Nessas provas. Então, os princípios básicos são mantidos. Em princípio, Letícia, perfeito. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou sair e vou voltar. Pode ser que seja a minha internet, tá? Então, deixa eu sair e vou voltar. Melhorou? Melhorou? Tá conseguindo me ouvir melhor agora? Para mim, continua travando. Continua travando. Para mim, piorou, disse o Christian. Bom, um minutinho, então, eu vou dar mais uma saidinha e já volto aí.
Bom, acho que agora foi, hein? Espero que sim. Por enquanto não Ah, travou. por enquanto não travou. Que loucura. Vamos lá. Vou aproveitar e fazer uma chamadinha. Peço desculpas aí, tá, pessoal, pelos problemas técnicos. Muito bem, muito bem, muito bem. Qualquer coisa, por favor, tá, pessoal? Sempre que tiver algum probleminha aí, por favor, sempre me chamem aí para que a gente possa estar resolvendo, tá? Obrigado aí pela fala. Vamos continuar então. Então, o que nós vamos fazer agora, tá? Então, eu acredito que todo mundo ali tenha, né, percebido ali, e como eu estava dizendo, quando começou a travar, a ideia é que a partir de agora, então, vocês têm mais um exercício que eu postei sobre transporte de sólidos e moagem, que foi o último conteúdo que a gente trabalhou. E a ideia, então, a partir desse, desses conteúdos trabalhados, agora a gente começar a ver isso como vai se apresentar para nós em concursos, como vai se apresentar para nós em provas de conhecimentos específicos de operações unitárias. Tá? Então, com base nisso, é o que a gente vai estar trabalhando aqui, exercitando nesses próximos encontros. Tá? Então, vamos fazer uma breve revisãozinha. Então, vou pedir para vocês aí acessarem, então, esse link aí, www.ps, tá? kahoot.it. Tá? Então, o prof vai passar para vocês agora o número que vocês vão ter que acessar. Tá? Então, vamos fazer essa avaliação aí, para que a gente possa. Aqui. Tá. Ok. Então tá. Então, o que vai acontecer? Puxa vida. Um minutinho. Isso. Aqui. Aqui, ó, pessoal. Eles mudaram aqui, caramba. Não, eles estão me pedindo outra coisa aqui. Estão querendo que eu jogue de outra maneira, mas eu quero jogar com vocês. Tá.
Isso aí. Vamos para o meio clássico. Muito bem. Bom, como é que funciona então, pessoal? Você tem que entrar no www.kahoot.it, tá? E digitar esse númerozinho aqui, ó. Certo? Ó. Peraí, que eu acho que isso aqui deu... Todo mundo já entrou aí, galera? Rapidinho, assim. Peraí. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos parar isso aqui. Peraí, perdão. Vamos fazer o seguinte, ó. Ele foi... Vocês não viram que tinha um monte de fantasminha ali? Não quero jogar com os mortos. Vou jogar só com os meus alunos. Tá, aqui. Agora vai. Perfeito. Agora sim, pessoal. Vamos lá. Mudou. Agora tá valendo. Ó. Zerou. Vamos lá. Vamos fazer um aquecimento aí. Tem um bom foco em mecânica dos fluidos, bem dentro do que nós estamos aí, finalizando, né, o nosso trabalho desse operações unitárias aí. Ok? Todo mundo já entrou aí? Ó, vamos ver quantos alunos eu tenho aqui. Estamos aí com 29 alunos. Vamos ver aqui, já estou com 18, ó. Ó, vai ganhar falta os que não entrar. Quem é o Covid-19 aí, tia? Pô, que sacanagem, tia. Vamos lá, ó, começou a aparecer. Vamos lá, pessoal, faltam mais 9 aí. Avisem os colegas aí, ó. Quem não participar não vai ganhar presença. Que bom, trocaram, saiu o Covid, boa. Entra de novo, Covid. Boa, faltam mais 8 aí, pessoal. Vamos lá, faltam mais 7. Esse aqui, ó, troca. Isso aqui é um número, tem que botar teu nome. Quem fez isso aqui, ó. Quem assinou 84? Aí, boa. Isso aí. Vamos lá, pessoal, não tem problema. Ixi, em vez de estar aumentando, está diminuindo? Tá, então... Esses aqui vão ganhar participação, então, né? Ó, entrou mais um. Então, vamos lá, então. Tá. Bom, vocês estão, cada um no seu celular aí, né? O professor vai compartilhar a tela aqui, para que vocês possam também visualizar por aqui, ok? Tá aí, ó, 30. Então tá, 22. Vamos com vocês, então. Esse pessoal vai ganhar falta. Muito bem. Boa, Natália. Alguém está precisando de ajuda? Vamos ver aqui. Não. Quem disse não? Tá. Por enquanto, estão a tela verde só para a gente aqui? É isso mesmo? Isso, tu já acessou aqui. Gerson. Não, Gerson tá. É isso aí, Gerson. Eu só estou esperando que dê o resto da turma.
A gente está com 29 alunos, só entraram 23. É que não pode todo mundo vir no mesmo ônibus, porque por causa da aglomeração. Olha, querido, boa. É isso aí. Ô, Maurício. Fala, velho. Maurício, o Pode Cargu falar. ali, o Cargu ali vai gerar ponto ou é uma brincadeira? Qual é que é? Não, brincadeira. Tá, é que eu tô no meio do banho da filhota aqui, eu não vou conseguir entrar agora, tá? Tá bom, vamos te dar um desconto. Tá bom. Eu tava acompanhando as aulas aí, mas eu vi que tu falou um negócio, daí eu vim falar contigo aqui, tá? Como é que tá o bebê? Tá bem, tá no banho aqui agora, no ar-condicionado. Atrasou tudo hoje. É, tu cuida dela, Tá. hein, cara? Deixa pra mim. Bom, então vamos nós aqui, pessoal. Bom, vai iniciar. Então, como é que funciona, tá? Agora vai aparecer uma sequência de perguntas e vocês vão ter que escolher a cor da resposta, que vai aparecer no celular de vocês, tá? O que conta como ponto? Conta como ponto a velocidade com que tu responde, tá? Quanto mais rápido tu for, melhor, né? E resposta certa, obviamente, né? E daí vai tendo um ranking. A ideia é o quê? É que a gente faça de um limão uma limonada, ou seja, uma forma bem divertida de nós estarmos reforçando aí os conceitos aí adquiridos ao longo desse semestre. Então, vamos lá. Vamos, introdução à mecânica dos fluidos não seria bem introdução, né? Vamos lá. Um escoamento em regime significa só um respondeu, ó. Boa. E tem 10 segundos, ó, tá acabando. Qual a pergunta? Cortou o áudio. Um escoamento em regime transiente significa em transição. Tu tá, no caso, com o teu celular, né? No teu celular não aparece a pergunta? Para mim apareceram 4 símbolos de geométricos. Só isso. Isso. Tá. Tu tá, no caso, tu não tá no aula, né? Não. Tô no site. Tá. Perfeito. Eu vou. É que tu só tá com o celular, né, Gerson? Né? Sim, hoje sim. Tá. Eu falo assim. Pra mim só apareceu os símbolos também. Eu posso que assim, sair e entrar de novo nesse daí? Agora não sei. Bom, pode tentar. O PIN é o mesmo, tá? É que o que acontece? Isso aqui é da visualização das perguntas, tá? E o que é cada uma das respostas na cor. Só que tu tem que estar visualizando o Meet para te poder enxergar. Tá? Pode pegar emprestado o celular do amigo e da filha, do filho, da esposa, para tentar. Eu repito as 84 8458961. Vamos para a próxima? Então vamos lá. Ó, eu vou falar, vou ler bem rápido a pergunta, tá? E depois eu vou dar as cores, mas em tese vocês vão ser prejudicados. Quem não tá? O Jonas na frente, Daniel segundo, Andrews terceiro, João e Daiane. Vamos lá, próximo. Tá, entrei de novo. Para um sistema de mistura eficiente dentro de um tubo, o escoamento ideal para um sistema de mistura eficiente. Então, tem o laminar, que é o vermelho, o transiente, que é o amarelo, o turbulento, que é o azul, e o transiente, que é o verde. Então, o sistema turbulento, né? Tu vê, tinha 2 transientes ali, né? Não era. Então, o sistema eficiente de mistura é quando a gente tem um sistema turbulento, tá? Então, a gente fala lá em tubulações, a gente fala sobre escoamento, né? Então,
nós vimos lá que o escoamento é definido pelo número de Reynolds. E conforme o número de Reynolds, nós vamos ter escoamentos laminares ou turbulentos. Então, se tu quer um sistema, normalmente, vocês viram lá na apresentação que tiveram do trabalho do Cícero, em 70%, 80% dos casos da indústria, o escoamento vai ser turbulento dentro dos tubos, né? Mas isso pode ser um diferencial utilizado quando tu quer realizar a mistura. Então, por exemplo, o próprio PFR é mistura dentro de tubo, né? Só que essa mistura dentro de tubo, que seria um reator tubular, né? Só é possível se tu tiver realmente um sistema turbulento. Se for laminar, a gente não vai ter, né, eficiente um pouquinho mais do que laminar. Ok? Próximo, então. A Jonas se manteve na liderança, Andrew subiu, teve gente que caiu aí. Vamos para a próxima. Define o regime de escoamento de um fluido sobre uma superfície. Qual será a sua unidade? Então, vermelho, metro cúbico por hora, amarelo, 1 por hora, 1/hora, azul 1/segundo, ou segundo a menos 1, ou adimensional? Verde. Isso aí, adimensional, não tem unidade. Muito bem. Reynolds, número de Reynolds não tem unidade, tá? É complicado estar olhando nas duas telas aqui no celular. Eu olhei ruim, né, tu olha uma cor e vai lá e faz outra coisa. Tá bom, Gerson. Ao menos a gente está praticando aí outras habilidades motoras, né? Um outro tipo de sofrimento. O João foi nervoso no dedo, hein, João? Boa, vamos para a próxima. Isso aqui quer dizer que o cara foi o mais rápido, ó, pegou fogo. Próximo. Número de Reynolds maior que 4.000 indica um escoamento turbulento, laminar, em alta velocidade, azul ou verde, de muito fluido. Leves e Grupo RBS, com apoio da Central Única das Favelas, levaram informação em mais de 200.000 máscaras a diferentes regiões do estado. Isso, né? Então, vai ser o nosso limite, né? Entre o tipo, né, de escoamento, 4.000, número de Reynolds maior, a gente caracteriza, então, como um regime turbulento. Jonas... Pô, Jonas tá tranquilo, hein, Jonas? Tá se mantendo. Angel deu uma subida. Angel, boa. Próxima. Ó, vou ler a pergunta. Verdadeiro e falso. É possível determinar a velocidade de um fluido dentro de um tubo, sabendo se saber a velocidade do fluido dentro de um tubo, sabendo se a vazão, verdadeiro ou falso? Falso é azul. Vermelho é verdadeiro. Em seguida, o pior inimigo de Nathalie descobre tudo sobre o caso entre o marido dela e Verônica. Pessoal, os que marcaram falso tem que estudar mais, hein, meu povo? Velocidade, básico, né? Então nós temos. E para a gente saber a velocidade, o que mais a gente precisa saber do tubo? A gente sabe a vazão. E para ter a velocidade, o que eu preciso saber do tubo? A área. Isso, show de bola. Muito obrigado, campeão. Valeu. Vamos para. Maurício. Oi. A Alana está tentando entrar e não está conseguindo. A internet dela caiu. Diz para. Como é que tu conseguiu aquela hora? Quem é que saiu? Acho que foi o Michael, né? Eu saí. Tu saiu e conseguiu voltar? Eu saí, só que eu voltei para entrar com o celular. Tá aí, e tu conseguiu tranquilo. É só digitar esse PIN aqui, ó. Entra no kahoot.i e digita. E usar outro usuário. Ela conseguiu? Tá. Vamos lá, então. Vamos para a próxima?
Beleza. Ó. Boa, João. Gostou, hein, João? Jonas está se mantendo, hein, Jonas? Meus parabéns. Pronto, verdadeiro e falso. Um fluxo laminar sofre aumento de vazão, então não resulta de forma alguma na mudança de escoamento. Azul, falso, vermelho, verdadeiro. Um fluido em fluxo laminar sofre aumento de vazão, então não resulta de forma alguma na mudança de escoamento. Se mudar a vazão, não resulta de forma alguma na mudança do escoamento, porque a gente precisa afetar, então, o quê? Ó, fluido num fluxo laminar sofre aumento da vazão. Então, ele está no fluxo laminar, ele sofre aumento da vazão. Então, não resulta de forma alguma na mudança do escoamento. Falso. Por quê? Porque vai mudar, né, pessoal? Vai mudar, claro que vai. Mudando a vazão, automaticamente vai mudar, então, o nosso número de Reynolds. Próxima. João. Jonas. Depois de tantas rodadas, hein? Vamos lá, Jonas. Te recupera, campeão. Ó, o quociente de Q em metros cúbicos por segundo pela área em metro quadrado resulta em... O quociente, a divisão de metros cúbicos por segundo pela área em metro quadrado resulta em... Isso aí, resulta em velocidade, né? Metros por segundo, né? Ó. Rapaz, o que aconteceu aí, cara? Mudou, foi, João despencou, Rafael assumiu, grande Rafael. Vamos lá, próximo. Para o transporte de um líquido, utiliza-se bomba, compressor, esteira, soprador. Bomba vermelho, compressor amarelo, esteira azul, soprador verde. No caso, até a pergunta não ficou bem formulada, né? Para o transporte de um líquido, né? Talvez assim, para fornecer energia para um líquido ser transportado, essa seria a melhor colocação, porque a bomba é para isso, né? Na verdade, o transporte vai acontecer dentro do tubo, né? Mas das alternativas que a gente tinha, a única que dava para a gente marcar a bomba, né? E a galera foi muito... Vai carregar líquido na esteira. Olha só. Grande Rafael. Boa, Jonas. Boa, Jonas. Olha aí, cara. O que aconteceu, tia? Relaxou, hein? Relaxou, hein? Olha aí, tia. Vamos lá. Para o transporte de um sólido, utiliza-se compressor, esteira, bomba ou ejetor? Compressor vermelho, esteira amarelo, bomba azul, ejetor verde. Ô Maurício, a Alana mandou uma foto que aparece que só que tu tem que autorizar a entrada dela do Meet. Aparece do como Meet. Desculpa, aparece Alana. assim, ó, pedindo para participar. É que eu não tinha entendido, eu pensei que tu estava perguntando do carro. Não, caiu tudo, caiu toda a internet dela. Perdão, Alana, tá dentro agora. Esteira, isso aí, para transporte de sólido. Perfeito, perfeito. Compressor, que bomba? Bomba não transporta sólido, né, pessoal? Isso é bom, pessoal, a gente está fixando esses conceitos aí, né? Então, o transporte de sólido, bom, até tu pode usar ar comprimido, né? A gente pega lá, vamos pegar aí o exemplo aí do Michael, aí lá na Polo Filmes, né? A Vanessa também trabalha lá,
para transportar os pellets de polietileno, eles usam ar comprimido, né? Obviamente, faz com que a velocidade do fluido seja maior do que a velocidade terminal da partícula e consegue carregar, então, esse plástico para onde eles querem, né? De um silo para o outro, ou do silo para a produção e assim por diante. Mas isso mostra que o fluxo de ar, né, pode ser utilizado para o transporte de um sólido, né? Mas bomba não, né, pessoal? Bomba é para substâncias líquidas. Vamos lá. Bom, então, Guilherme, Jonas se recuperou, Rafael disparou, hein, Rafael? Acho que ninguém te pega mais, hein, Rafael? Vamos lá, 10. Para o transporte de um gás, utiliza-se esteira em vermelho, moinho em amarelo, compressor em azul e bomba verde. Essa aí, o que teve o dedo mais nervoso ganhou, hein? Vamos ver, vamos ver. Ô, Rafael, rapaz, não perdeu. Guilherme apareceu, hein? Ô, Guilherme, como é que ficou a janta, Guilherme? Tava boa? Tu chegou atrasado, mas tá mostrando serviço aí, hein? Os parabéns. Vamos pro próximo. Último agora, hein, pessoal? Último. Camila, parabéns, dá um up aí também, hein? Último, tá? Última pergunta, então, bastante atenção. Vamos lá, valendo. Uma vazão de 100 metros cúbicos por hora equivale a aproximadamente quantos litros por segundo? Então, vermelho, 27,8, amarelo, 17,8, azul, 27,8 e verde, 17,8. Litros por segundo, né? Isso aí, esse tinha que ter a calculadora, o cara tinha que ser rapidinho, né? Tinha que pegar ali os 100 vezes 1.000 e dividir por 3.600, né? Era por segundo, né? Isso aí, 27,8. Vamos ver? Jonas, tá bom, Jonas, tá bom. Guilherme, fazedor de arroz. Grande, Rafael. Angel e Letícia, as meninas ali, ó, mostrando seu poder. Show de bola. Muito obrigado aí, pessoal. Bueno. Legalzinho isso aí, né? Bom, eu tenho que fazer umas brincadeiras novas, isso aí demanda tempo. Muito bem. Então, show! Guilherme, hein? Parabéns, irmão, parabéns. Tá, bom, agora é o seguinte, ó. Vamos, então, agora começar... nós não fizemos intervalo, tá? Então, a intenção, o que é? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar para vocês agora, tá? Esse período aí, 45 minutos, para vocês fazerem as atividades. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês vão ter que pegar... Deixa eu abrir aqui... Aí daí na aula que vem a gente já começa corrigindo, obviamente, o que vocês conseguirem fazer. Então aqui a nossa aula 20, ok. Então aqui, eu não mudei aqui, tem que mudar. Agora já era. Aula 20, ok. Então, nosso carro. Então, nós temos aí exercícios ENAD, vocês estão enxergando aí, né?
E nós temos exercícios Petrobras, tá? Então, eu vou dar para vocês aí o restante da aula como período de TDA, tá? Onde eu quero que vocês façam esses exercícios aí. E na aula que vem, a gente faz a correção desses exercícios e o professor traz mais exercícios para que a gente possa, então, estar cada vez mais evoluindo aí nessa nossa disciplina, ok? Então, o professor vai interromper por aqui.